Seja bem-vindo ao Além do Diagnóstico, porque saúde não é só sobre exame e nunca foi só sobre médico ou só sobre o paciente. Existe uma distância entre esses dois mundos e esse podcast nasce para encurtar este caminho. Para aproximar, para traduzir, para humanizar. Aqui você vai encontrar conversas reais, conteúdos que fazem todo sentido e uma nova forma de enxergar o cuidado. Essa é uma nova fase, mais próxima, mais consciente, mais verdadeira. Se você acredita que saúde também é conexão, você está no lugar certo. Vamos além? O que nenhuma mulher te pergunta, mas você acredita que elas deveriam saber. Primeiro é sobre a saúde mental delas. No finalzinho da gestação, elas costumam ficar muito ansiosas. Me responda, por que é que nós, mulheres, quando estamos grávidas, sentimos esses momentos de culpa? A mulher, ela sempre sente esse momento de culpa, muitas vezes quando está sobrecarregada. E quando ela está grávida, é uma fase de muita sensibilidade, né? Então é onde ela se acha muitas vezes que não está bem, que não está bonita, né? Que não está se sentindo muitas vezes em dias leves que elas deixam pesados, em dias que muitas carregam aquela sobrecarga de achar que não vai dar conta de tudo, porque a mulher em si, geral, sempre tem essa visão de querer dar conta de tudo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Além do Diagnóstico. E hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. A minha convidada, que vai estar sempre aqui, a doutora Valesca Cagé, né, nossa psicóloga, e uma doutora que faz parte da nossa equipe da Clínica Doutor Diagnóstico. Vou falar aqui sobre o currículo dela, passar as informações sobre a sua formação. Ela é formada na Faculdade de Ciências Médicas de João Pessoa, na Paraíba, né? Fez residência médica no Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, mais conhecido como Hospital Regional. O nome dela é doutora Nicole Vick Nascimento de Almeida, mais conhecida como doutora Nicole Vick, né? Para os mais íntimos eu tenho no meu WhatsApp ela como doutora Vick, tá? E eu vou passar a palavra agora para ela, né? E os seus principais temas que ela trabalha é saúde ginecológica em todas as fases da vida, pré-natal, risco habitual e alto risco, e cirurgia ginecológica. Eu quero apresentar a vocês a doutora Nicole Vick. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Né? Uma das nossas estreias, esse é o nosso segundo podcast, né? Nosso segundo episódio, e temos um prazer, uma honra muito grande de tê-la aqui conosco e respondendo algumas perguntas, algumas curiosidades, deixando a nossa audiência mais informada, né? A nossa audiência feminina mais informada sobre a saúde da mulher. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também, né, a minha querida, já tinha falado para vocês, Valesca, não precisa mais se apresentar, mas dê um alô aí para nossa audiência. Isso, para mim é um prazer estar novamente aqui com esse quadro Além do Corpo. A saúde mental, ela se encaixa em todo lugar, para todo mundo. Então eu falo sempre que todo mundo precisa da saúde mental equilibrada. E hoje, com a doutora Nicole, com certeza vai ser um papo muito leve, legal e eu acho que bem completo. Então, já estou me sentindo super em casa e toda semana vocês vão me ver por aqui. O nosso intuito aqui é levar informação com clareza, com segurança e responsabilidade. A Clínica Doutor Diagnóstico é a patrocinadora oficial do programa Além do Diagnóstico. E eu vou começar com algumas perguntas, eu vou ficar variando, fazendo uma pergunta para a Valesca, pergunta para a doutora Vick, tudo relacionado à gestação, porque esse é o nosso tema de hoje, tá, gente? É falar sobre pré-natal, é falar sobre gestação, falar sobre a saúde física da mulher e do bebê e também da sua saúde mental. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a doutora Vick, né? Doutora,
Toda gravidez precisa mesmo de acompanhamento desde o início? Com toda certeza. Ter um acompanhamento desde o início faz com que a gente consiga identificar algum problema no feto e prevenir futuros problemas na mãe. Ter um acompanhamento mais completo, podendo evitar complicações. Uhum. O que você mais vê de erros nas gestantes de hoje? Eu acho que o principal é elas acharem que retardar o início, não ter um acompanhamento desde o início, ou faltar consultas. Pensar que tá tudo bem com o corpo, então não tem problema. Ah, não tem problema eu ir, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Como na verdade não é assim na gestante, que tem muitas doenças que são silenciosas. Sim. São assintomáticas, vamos dizer Isso, assim, né? assintomáticas, silenciosas, não estão sentindo nada. E quando a gente vai investigar, o desfecho não é tão favorável. Tão favorável, né? Qual exame as mulheres mais deixam de fazer? Com certeza, a morfológica, tanto a do primeiro como a do segundo. Elas são essenciais para tentar identificar alguma malformação, alguma síndrome. Nem sempre a gente consegue identificar 100%, mas a gente consegue, boa parte, ter uma noção, poder identificar, né? E qual a diferença da morfológica do primeiro trimestre para a morfológica do segundo? A do primeiro, a gente consegue identificar mais as síndromes. Quando a gente tem uma desconfiança, a gente consegue solicitar outros exames para poder descartar ou confirmar. E a do segundo trimestre, a gente avalia as malformações. As malformações. E a Doppler, que agora, antes ela não estava na grade de ultrassons para gestante. Mas a ultrassom Doppler, pessoal, é uma das ultrassons que também são bastante solicitadas. Doutora, quando ela é solicitada, qual o período da gestação que essa ultrassom Doppler é solicitada e qual a importância dela? A gente solicita a partir de 28 semanas, mas é mais no finalzinho da gestação, principalmente aquelas pacientes que são de alto risco. Tem uma pressão alta, tem um diabetes, tem uma restrição de crescimento, alguma gestação de alto risco em si, tem alguma patologia de base que leve ela ao alto risco. Então, a gente acaba solicitando a Doppler para ver como é que está o fluxo para o bebê. Se está tudo acontecendo tudo certo, entendeu? E isso pode definir se a mãe vai ter um parto normal ou um parto cesariana? Pode. Ajuda a gente ver a via de parto ideal para a mulher. A mais saudável para ela e para o bebê. Ah, tá. Que bom saber. Dá para ter uma gestação segura sem um pré-natal completo ou isso é impossível? Bem arriscado. Impossível eu não vou dizer que seja, né? Porque tem alguns casos que acontecem, né? Mas é muito arriscado. É muito arriscado mesmo. O ideal é fazer um acompanhamento completo, do início ao final, sem faltar as consultas e fazendo todos os exames solicitados pelo seu médico. Ah, ótimo. O que nenhuma mulher te pergunta, mas você acredita que elas deveriam saber? Primeiro é sobre a saúde mental delas. No finalzinho da gestação, elas costumam ficar muito ansiosas por causa do parto. E elas também não perguntam sobre as fases do parto, um parto normal, do pródromo ao latente, à fase ativa, que é quando a gente costuma internar a paciente para poder ter uma assistência ao trabalho de parto. Mas a saúde mental, elas costumam, a saúde mental delas, elas costumam negligenciar, isso. Elas costumam negligenciar. Pensa que tá normal, que é o finalzinho da gestação. Não está conseguindo dormir, tá sentindo um coração um pouquinho mais acelerado, enfim. E tem mais alguma outra pergunta que ela faria ou essa mesma? Acho que só mais essas. Eu Essa, consigo pensar assim, mais essas, mas principalmente essa do negligenciar a saúde mental e as fases do parto. Elas costumam chegar bem despreparadas na maternidade com relação a isso. Aí ficam na ansiedade de se internar, porque não tá sentindo nada, e é isso. E aproveitando esse gancho,
eu quero passar aqui a pergunta para nossa psicóloga, né? Falando de Sim. saúde mental. Então, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para nossa psicóloga. Valesca, o que muda emocionalmente na mulher quando ela descobre a gestação, quando ela descobre que está grávida, o que é que muda? Geralmente, a mulher, quando ela descobre que está grávida, muda praticamente tudo, porque é uma fase transformadora, né? Ela deixa de ser só ela e passa a ser duas pessoas. Ou três? Ou três, né? Então, assim, muda porque é uma mistura de sentimentos, mistura de emoções, de alegria, de tristeza, de insegurança, muitas vezes carregadas de cobranças silenciosas. Uhum. E vamos lá. E por que tantas mulheres sentem essa culpa? E assim, por que elas sentem essa culpa? E na maioria das vezes por não estarem felizes o tempo todo. Porque assim, eu já passei pela maternidade, né? E eu lembro que nem toda hora eu tava feliz. Eu fiquei eufórica quando eu descobri a gravidez. Mas depois veio me dando uma culpa. Depois veio me dando uma tristeza. Eu disse, será que eu vou dar conta? Né? Então, assim, na época que eu engravidei, não tinha não se falava desse acompanhamento Isso. psicológico, né? Não existia um acompanhamento. Uma clareza, né? Isso, não tinha o pré-natal psicológico, Sim. né? Que hoje é mais comum, hoje nós já conseguimos ter acesso a isso. Sim. E, pessoal, tem acesso a isso também lá na Clínica Doutor Diagnóstico, tá? Lá no pacote gestacional, no plano de pré-natal, você tem também o direito de fazer e tem também a opção de fazer o plano de pré-natal psicológico. Mas me responda, por que é que nós, mulheres, quando estamos grávidas, sentimos esses momentos de culpa? De culpa. A mulher, ela sempre sente esse momento de culpa, muitas vezes quando está sobrecarregada. E quando ela está grávida, é uma fase de muita sensibilidade, né? Então é onde ela se acha muitas vezes que não está bem, que não está bonita, né? Que não está se sentindo muitas vezes em dias leves que elas deixam pesados, em dias que muitas carregam aquela sobrecarga de achar que não vai dar conta de tudo, porque a mulher em si, geral, sempre tem essa visão de querer dar conta de tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo. E a gestante, principalmente, ela não tem que ter a visão de que tô grávida e eu tô sensível, ou eu não posso, eu posso isso. Não, a gestante, ela pode tudo, ela é uma pessoa normal, ela tá numa fase normal, só tá mais sensível e precisa ter a consciência de ter esse equilíbrio emocional, de saber lidar com esses sentimentos que vão vir durante a gestação, de ansiedade, de muitas vezes um pouco de depressão, né? Sem o apoio muitas vezes dos parceiros, não sabe lidar com essa fase que para eles é frescura, é estranho, não é? Então, muitas vezes, as mulheres, a gente fica muito carente, Sim. né? Quando a gente engravida. Então, a gente começa a cobrar das pessoas aquilo que é nosso, que a gente precisa enxergar. E eu acho que você já adiantou a resposta da minha pergunta, né? Mas como lidar? Como lidar com esse medo, com essa insegurança, com essa ansiedade durante a gravidez? Primeiro, entendendo que precisa de ajuda, né? Que precisa de apoio, porque a gente não pode fazer tudo sozinha. E a gestação, além de levar a mulher a ficar mais sensível, muitas vezes mais irritada, então essa mistura de sentimentos, essa mistura de emoções, ela vem carregada também de muitas coisas negativas, que a gente coloca na mente, né? E a mente, ela é quem domina o todo, mas para que a gente sustente a mente com equilíbrio emocional bem, ela precisa entender que precisa de ajuda, precisa do apoio, muitas vezes de um desabafo com amiga, de um apoio psicológico profissional, ou do parceiro, ou de familiares de verdade, e às vezes até de uma caminhada leve, a prática, né? Na prática, uma caminhada leve, um alongamento, um pilates, algo fora da rotina,
de que ela esteja acostumada. Doutora, aproveitando aqui ainda esse gancho que estamos falando da saúde mental e da saúde mental da nossa gestante, né? Fale para mim um pouco sobre o puerpério, a fase quando a mulher tá do pós-parto, né? Aquela fase que ela tá bem sensível, Isso. né? Fale um pouco sobre isso, os cuidados que a gente precisa ter. É muito, muito comum e a mulher não tem a informação sobre isso, é muito real. O baby blues, que é aquela labilidade emocional, a paciente fica com choro fácil, fica se sentindo culpada e fica sem entender. Pensa já que é uma depressão pós-parto, pensa já que é uma depressão pós-parto, mas que não é tudo isso, assim. Mas aí eu acho que tá certo, não é tudo que assim, ela bota na cabeça e não é tudo aquilo que ela acha. Sim. Né? Que muitas vezes é só a mente dela acelerada. Não chega a ser uma depressão, né? Isso não chega a ser uma depressão. Normalmente, mas acaba tendo sintomas parecidos com a depressão, mas que não chega a ser uma depressão. E como é que a gente faz para identificar, doutora? Como é que eu sei, passando pelo período de puerpério, como eu sei identificar o que eu devo fazer, qual profissional eu tenho que procurar para ter a certeza de que eu não estou passando por um processo de depressão pós-parto? A gente não faz o diagnóstico de depressão pós-parto imediatamente, tá? Normalmente, a depressão pós-parto, ela surge um pouco tardiamente. Esse período de choro fácil, sentimento de culpa, imediato pós o parto, nas primeiras 2 semanas, é o baby blues. Quando tem os sintomas bem imediato, a gente precisa de um apoio, não precisa imediatamente partir para a medicação, porque o baby blues, ele costuma ser bem mais... passageiro. Isso, passageiro. É momentâneo. Porém, se perdurar, se continuar com os sintomas, aí a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com a depressão pós-parto. Sim. Mas o apoio emocional, familiar e psicológico é crucial desde o da gestação, né? Sim. Desde a gestação e principalmente pós-ela, porque os níveis de hormônios estão voltando, estão oscilando, alterados, né? Então, a mente da gente fica uma loucura, fica funcionando a 1000. Sim. Doutora Nicole, descobri que estou grávida. E agora? Quais são os primeiros exames que eu devo fazer? Qual a primeira conduta que eu devo ter agora que eu descobri que estou grávida? Primeiro, fazer o beta para confirmar a gestação, não só os de farmácia. E depois marcar a consulta para iniciar o pré-natal. Começar a tomar todas as medidas de complementação adequada para ter uma gestação saudável, o bebezinho crescer saudável no corpo, na barriga da gente. Na primeira consulta, aí o médico vai solicitar para ver qual o momento ideal para fazer a ultrassom. Que às vezes a paciente quer logo fazer uma ultrassom, vai fazer uma ultrassom, faz uma ultrassom muito precoce, não consegue ver bebê, não consegue escutar batimento e fica logo nervosa. Isso acontece muito, viu? Muito mesmo. Eu que estou lá na clínica todos os dias, eu vejo muito isso acontecer. A gestante descobre muito rápido, né? Isso. Que existe isso de descobrir muito rápido, a menstruação atrasa, tem mulheres que têm a menstruação bem regular. E aí atrasou, ela já descobre que tá grávida. E chega lá na clínica com 4 semanas, com 5 semanas, e às vezes não dá realmente para ouvir o batimento. Muito precoce, muito cedo. Muito cedo. Exames que eu deveria fazer, vou refazer a pergunta, deixa eu refazer aqui a pergunta. Eu quero engravidar. O que é que eu devo fazer? Porque depois que a gente tá grávida, já foi, né? Não tem muito o que fazer, não. Agora é dar continuidade, fazer os exames, fazer o pré-natal, o acompanhamento tudo certinho. Mas, no meu caso, eu quero engravidar. Certo. Eu não tenho ainda, não sei o que é que eu devo fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu e o meu companheiro. Existem as consultas pré-concepcionais, que a ginecologista vai solicitar exames laboratoriais, uma ultrassom transvaginal, para poder identificar alguma malformação no útero, porque é isso mesmo, que é os úteros bicorno, septado.
que pode dificultar a concepção, ou um mioma, algo do tipo. Exames de sangue para ver se vai gestar saudável, hemograma, identificar se tem problemas na tireoide, sorologias e iniciar a suplementação, porque a suplementação começa antes de gestar. Obviamente, nem todas as mulheres conseguem fazer isso. Começam apenas quando engravidam. Mas se conseguir iniciar antes de gestar, é melhor. Entendi. Mais seguro, né? É mais seguro, isso. Uma coisa que a gente vê muito lá na clínica, né, e eu vejo os médicos falando, e eu tenho contato com eles direto, a importância, gente, de iniciar o pré-natal assim que você descobre a gravidez. Porque existe uma gravidez chamada gravidez tubária. Tá? E aí eu quero que a doutora fale um pouquinho sobre essa gravidez, né? É uma gravidez que ela não evolui, tá? E a mamãe, ela corre risco de vida. Isso. Então, é muito importante a gente falar sobre isso também. Existem as gravidez que elas não evoluem, que elas não vão para frente, e uma delas é a gravidez tubária. Doutora, me fale sobre esse tipo de gravidez. A gravidez tubária é uma gravidez que acontece fora do útero. A principal localização é nas trompas. E ela não evolui, mas ela pode evoluir até se transformar numa urgência cirúrgica. Que é quando a paciente já chega pra gente que a gente precisa colocar na sala para operar, né? Sim. Às vezes você vai dar umas cortadas aí para deixar o povo com tanto medo, mas é uma urgência que a paciente pode chegar em choque, que é sangrando dentro da barriga mesmo. Sim. Querendo usar umas palavras mais fáceis para o pessoal, mas é uma urgência cirúrgica e a gente precisa, a depender de quando a gente descobrir, tem o tratamento com medicação, mas a maioria é na cirurgia. É cirúrgico. Ô, doutora, e a paciente, ela perde essa trompa? Perde a trompa se for cirúrgico. Tem os critérios que a gente usa para fazer o tratamento com medicação via oral ou com cirurgia. Existem os critérios lá que a gente avalia. Infelizmente, aqui na Praca não faz o tratamento via oral. Só em Maceió. A gente encaminha para Maceió. Para Maceió, ok. Agora cirúrgico é lá, a gente mesmo. Muito bom saber. Existem outros tipos de gravidez também, gente, que não evolui, que não vai, né? Elas não seguem adiante. E quais são essas outras gravidez, doutora? Que não evolui fora a tubária? O abortamento em si, que a mulher às vezes fica muito com medo de ter sido culpa dela. Mas a maioria dos abortamentos é porque formou um feto que não era compatível com a vida. O corpo reconhece, o feto não evolui e acaba se transformando num aborto retido, que pode evoluir para um aborto espontâneo. Sim. Quando tem mulheres que têm aborto de repetição. Quando acontece isso, a gente precisa investigar algumas doenças. Tem algumas doenças que causam isso, que é a trombofilia. Exato. E a gravidez, isso também se encaixa para a gravidez anembrionária? Sim. Seria também uma gravidez... Seria também para a gente investigar. Para investigar. Ok. Vamos lá, agora eu quero saber do final da gestação. Estamos aqui falando sobre gestação, pessoal, com a doutora Nicole Vick, com a psicóloga doutora Valesca Cagé, e eu tô chegando agora pro final da gestação. Já fiz várias perguntas aqui sobre o longo da gestação, sobre o início da gestação, sobre o meio da gestação, sobre as morfológicas, do primeiro, do segundo trimestre, as suas importâncias, né, o quanto ela é importante para uma gestação segura e saudável, né? A diferença de um acompanhamento completo, de um pré-natal bem feito para um pré-natal básico. E eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu estou chegando no meu final da gestação. Quais são os cuidados que eu devo ter? Porque a gente sabe que a gente fica muito ansiosa, a barriga vai crescendo, já não consigo mais deitar. Tô lembrando, tá? Não consigo mais deitar direito, já não consegue mais dormir, a respiração também já não fica tão boa por conta daquele peso que a gente está carregando. Fale para mim, doutora, quais são os cuidados que eu devo ter? Quais são os alertas que eu preciso ter, né? Sinais ou o contrário, eu não devo me preocupar tanto.
como eu devo me comportar, eu, mãe de primeira viagem, nesse final da gravidez? No finalzinho da gestação, a gente precisa estar ciente dos sinais de alerta, tá? É algo que eu deixo bem acordado com elas nas consultas ou até na maternidade, quando elas chegam pra gente, sobre os sinais de alarme. Perda de líquido, sangramento e dor, né? Vai ter aquela dor no final da gestação, aquela pressão, o bebezinho se encaixando, mas a dor, porque pode ser o início de um trabalho de parto. Saber quando procurar o serviço de urgência. Sangramento é bem importante, porque o sangramento no terceiro trimestre, a depender, é uma urgência cirúrgica, né? Então, elas precisam estar cientes com relação a isso. Perder o líquido também, vai na maternidade, porque pode ser a bolsa até interrompida e pode iniciar um trabalho de parto. Pois é, pessoal, gestação não é só esperar o bebê nascer, é também se preparar fisicamente, emocionalmente para essa chegada, né? E lá na Clínica Doutor Diagnóstico nós fazemos esse acompanhamento para você. Nós temos o plano de pré-natal e ele te acompanha do início até o finalzinho da gravidez, tá? Deixando você segura, à vontade. A nossa preocupação é só que você escolha o nome do bebê. Com o resto, pode deixar com a gente. Você sonha e a gente cuida dos detalhes. Vamos lá, e para fechar esse bloco de perguntas, né, aqui com a doutora Vicky e com a doutora Valesca, quem cuida da saúde emocional da gestante, Valesca? Quem cuida da saúde emocional da gestante, primeiro o psicólogo, né? Eu acredito que o principal profissional para cuidar do emocional é o psicólogo, mas junto com toda a equipe do pré-natal, que é a médica obstetra, com sua equipe, e toda a equipe multidisciplinar, né? Porque eu acredito que fica mais seguro e quando nasce um bebê, nasce uma mãe. É verdade, com certeza. Doutora, agora é necessário fazer esse acompanhamento no final da gestação com a pediatra? Com toda certeza. Poder entender, né, nas primeiras horas de vida do bebê, aquela mãe insegura, sem saber, não sei nem dar banho no meu filho. E agora? Eu não sei nem segurar ele. A pediatra vai auxiliar, não dar banho, né, obviamente. Vai auxiliar a tirar todas essas dúvidas. Pois deixar a mamãe mais segura, mais né? segura. Porque a gente sempre fala que não existe um manual para ser mãe, né? Então, cada uma tem o seu jeito de ser e, com certeza, com o passar do tempo, vamos aprendendo a ser a melhor mãe para eles. A melhor mãe possível, né? Isso. Na verdade, sem tanta cobrança, sem tanta culpa, Isso. né? Eu fiz essa pergunta porque agora nós temos uma pediatra lá na Clínica Doutor Diagnóstico e ela falou para mim que ela também faz esse acompanhamento do pré-natal. E ela já está inclusa, sabendo dessa informação, eu já fiz questão de incluir ela no plano de pré-natal. Então, no final da gravidez, a última consulta é com a pediatra. Então, do início até o final, nós temos essa preocupação de que a mãe tenha esse acompanhamento seguro, porque na minha gestação, por exemplo, eu fiz só acompanhamento com o obstetra. Então, quando eu tive o meu filho, depois de 1 mês, 40 dias, foi que eu levei ele até a pediatra, fiz o acompanhamento, ele foi acompanhado durante bastante tempo por ela, mas eu não sabia que tinha esse atendimento antes, né? Isso, antes de a gente ter antes de a gente ter o neném. Então, pessoal, o plano de pré-natal, o acompanhamento do pré-natal, ele é multiprofissional. Isso. Ele não cabe somente à obstetra. Ele vem carregado, não é só um profissional que vai cuidar de você. Lógico, vai depender muito de como você vai ter uma gestação, se essa gestação ela vai trazer algumas outras situações, mas o básico hoje eu vejo é que as gestantes elas estão procurando nutricionista, elas estão fazendo pilates, elas estão fazendo caminhada, elas continuam indo para a academia. Então, assim, é vida normal, né? Isso, doutora? Isso. Não tem mais... Gravidez não é doença. Não é doença. Pode virar uma doença, né? Se a gente não tiver cuidado, mas gravidez não é doença. E é muito importante esses hábitos que conseguem deixar uma gestação mais leve. Isso.
uma gestação mais saudável e mais leve, né? Pois é. Eu acho que assim, eu acredito que eu tenho uma experiência para complementar aqui que eu acredito que vai ser importante para quem está nos ouvindo. Por favor. A minha segunda gestação, eu sou mãe de 2, e a minha segunda gestação, eu fui acompanhar. Não, a primeira gestação. A minha primeira gestação, tudo novo, né? A mãe segura, a gente vem aquela ansiedade, vem aquelas inseguranças, tudo como a gente já falou. Eu fui acompanhada por uma médica obstetra a gravidez inteira. E fiz todos os exames, todas as ultrassons, deu tudo normal, tudo certinho. No dia que foi marcada a cirurgia, que foi cesárea, ela ia viajar. Na semana, ela ia viajar. E aí veio aquela mistura de sentimentos, aquela ansiedade. O medo, né? Uma insegurança. E agora, quem vai me acompanhar nesse momento tão difícil, frágil, né? Não difícil, frágil da minha vida. Porque assim, eu preciso ter segurança de quem vai me acompanhar. Sim. E aí, graças a Deus, eu tenho um tio que é obstetra. Sim, E o Dr. aí, Miguel Cagé. Dr. Miguel, é isso. Eu liguei pra ele e ele riu. E ele disse assim, mande só o resultado, né, da última ultrassom. Sim. E aí eu mandei para ele o laudo. Ultrassom. E aí eu mandei para ele disse, não, Valesca, já está naquela época, eu acho 15 anos atrás, ele disse, já está maduro. A gente já pode fazer a sua cirurgia e a gente vai marcar. Marcou. Quando eu tive o meu bebê, no momento que eu tive o meu bebê, que foi o meu tio, pai, que fez o parto, e ele tirou o meu bebê, onde eu fiz todos os exames precisos, tudo certinho, tinha um mioma por baixo do meu bebê, do tamanho de um limão, doutora. Ave Maria. E aí foi onde eu entendi a mão de Deus ali. Por que não podia ser aquela que ela tinha que viajar? Porque ela não ia se sentir, ela não ia se responsabilizar de fazer os dois, né? E o meu tio, como é um tio pai, ele fez logo tudo na mesma cirurgia. Tirou. E aí ele disse que o meu filho é um milagre. Eu sempre falo, ele ri. Porque ele não sugou nada do meu filho de sangue, não atrapalhou. E nenhuma ultrassom a gente conseguiu ver. Né? Isso é verdade ou é um mito? O mioma, Não, ele é esse sanguessuga? Não, ele fica mais vascularizado na gestação e é algo que a gente... Porque pode sangrar muito, pode sangrar bastante. Mas É um perigo na gestação por conta disso, porque ele sangra bastante, porque ele fica super vascularizado. Aumenta a vascularização porque o útero fica mais vascularizado por conta da placenta, tá gerando uma vida, então... Isso. Então não é mito. Não é mito. Eu achei que é importante, né, a gente falar sobre essa experiência, porque eu acredito que muitas mulheres passam por isso. E é um parto bem difícil. Isso. É um parto difícil. E graças a Deus ele hoje está com 15 anos, bem saudável e lindo. Amém. Que coisa boa. Que bom. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Além do Diagnóstico e eu quero agradecer imensamente a presença aqui da doutora Nicole Vick, nossa ginecologista obstetra, da doutora Valesca, também nossa psicóloga, tá? Que acabamos de fechar aqui uma parceria. Ela vai estar atendendo, né? Já tô divulgando, tá? Já pode divulgar. Vai estar atendendo lá na Clínica Doutor Diagnóstico. E eu quero deixar agora o microfone aberto, primeiro para a doutora Vicky e depois para a Valesca. Eu quero que vocês falem o que vocês quiserem falar, onde atende, os dias, deixa eu facilitar, né? Onde é que atende, os dias que está atendendo e deixa o seu recado aí para as nossas gestantes que estão nos assistindo. Obrigada, Simone, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Estarei à disposição de vocês, das gestantes, das pacientes que querem consultas ginecológicas também. Estou atendendo na Clínica Diagnóstico toda segunda-feira e marque sua consulta. Muito bem. E você, minha querida? Aí, a novidade agora, né, minha gente? A gente aqui no Papo Leve, como eu falei logo no início, e sempre surge as surpresas. E aqui surgiu agora, no momento, onde eu vou ter também a oportunidade de atender
vocês que precisam de apoio psicológico na Clínica Doutor Diagnóstico. Olha, gente, a gente faz um podcast e já sai com contratação. Não é? Eu gosto assim. Muito obrigada. Prazer estar com você. E você mais uma vez, minha querida. Prazer. A minha Só companheira. somando, né? É verdade. Eu acho que esse momento é isso. Mulher é isso. A gente precisa somar com certeza. e todas ganham, né? Com certeza. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e toda semana nós estamos aqui trazendo informação com clareza para você. Muito obrigada.